Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu gosto muito de surfar, que é um esporte relativamente novo pra mim. Eu comecei a surfar, na verdade, durante o meu tratamento, então na época que eu ainda estava tomando remédio antidepressivo para tratar a síndrome do pânico. E o esporte significa muito pra mim, justamente porque foi um momento do tratamento em que eu vi que mesmo eu ainda estando tomando remédio, mesmo eu ainda podendo ter ataques de pânico e sabendo que eu estava ali lidando com a minha ansiedade, eu já estava muito melhor, eu já tinha mais confiança na terapia, mais confiança nas técnicas, e eu me vi num momento de que eu estava tão longe daquele estado inicial, que eu nem saía de casa, que eu tinha medo de tudo, que eu não conseguia fazer nada sozinha, que eu era uma pessoa completamente disfuncional, menos funcional, sei lá, que uma criança de 5 anos, né? Exageros talvez, mas eu saí daquela situação e me vi numa situação que eu estava pronta para me aventurar, para me arriscar, para viver coisas novas, para me divertir com um certo risco, para fazer um esporte radical, para quem sabe tentar vencer o meu medo do mar. Então foi um momento muito feliz para mim de, cara, eu tenho coragem de fazer isso. Eu tenho coragem de entrar no mar, me desafiar, porque pra quem não sabe eu também morro de medo do mar, né? Claro, hoje em dia muito menos do que na época, mas eu me vi ali tão forte, tão confiante que eu decidi que eu não só ia fazer um esporte radical, mesmo sendo diagnosticada com síndrome do pânico, tomando remédio, como eu ia me desafiar numa coisa que eu morria de medo, que era entrar no mar, né? E foi um momento muito importante pra mim, porque foi especial passar por tudo isso. Claro que alguns anos já se passaram, então desde que eu comecei a surfar eu vivi muita coisa. Por exemplo, eu já parei de tomar o remédio, eu voltei a ter ataques de pânico com mais frequência depois do remédio, justamente porque o remédio ele diminui a probabilidade dos ataques virem, mas apesar de eu ter voltado a ter ataques de pânicos depois do remédio, como eu já passei por todo um tratamento, tive toda a terapia cognitivo-comportamental me auxiliando, aprendi técnica, mesmo voltando a ter os ataques e sentindo de fato que a síndrome do pânico voltou um pouco mais forte depois de parar a medicação, eu já estava muito bem. E a síndrome do pânico não era mais um obstáculo na minha vida, e eu continuei surfando, continuei fazendo as coisas, vivendo a minha vida, me arriscando, me desafiando, mesmo sabendo de que uma vez ou outra na vida, seja por um período ali semanalmente, por um período mensalmente, talvez um dia até 2 dias seguidos, sabendo que eu não teria muito controle de quando os ataques viriam, eu comecei a ter menos medo deles e viver a minha vida independente de se eu teria ataque de pânico ou não. E o surf faz parte disso. Agora, eu passei por uma surf trip, eu fiz pela primeira vez uma surf trip, uma experiência que eu nunca tinha tido. Pra quem não sabe o que é surf trip, é só uma palavra em inglês pra viagem focada no surf, né? Então é praticamente você viajar com um grupo com o foco em surfar, então buscar ondas. Essa surf trip foi só pra mulheres e foi junto com a escolinha da minha irmã, que é uma escolinha de surf só para mulheres. E foi uma experiência muito especial pra mim, principalmente porque eu não só aprendi muito sobre surf, como eu aprendi muito sobre mim mesma, sobre os outros e sobre a ansiedade. E eu falei, nada melhor do que gravar um vídeo pra vocês contando algum desses aprendizados. Pode ser que você esteja aqui no canal porque você já conhece o meu conteúdo e tá vendo um conteúdo novo que eu postei, ou pode ser que você veio parar aqui até pelo surf, mesmo tendo um pouquinho de ansiedade, não pela ansiedade em si, e quer saber um pouco sobre como é que foi pra mim ir por uma surf trip, sabendo que eu tenho ali um transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, como que eu lidei com tudo isso, o que eu aprendi. Então, eu fiz uma anotação, se você me vê olhando pra baixo um pouquinho, é porque eu quero falar pra vocês direitinho todos os pontos que eu anotei, de quais foram meus principais aprendizados, tá bom? E a primeira dica que eu quero dar é, antes de ir na surf trip, conhece o grupo, descobre quem é o grupo que vai com você, não num sentido assim de sair espionando a vida de todo mundo, mas tenta entender quais são os níveis de surf e o quanto são pessoas que você vai se sentir confortável em ser sincero com quem você é. Porque parte da viagem e uma parte das coisas que eu aprendi é a importância de respeitar os meus limites, aceitar esses limites sem me comparar com os outros. Então, na viagem que eu fui, a gente era pessoas de níveis diferentes de surf. O meu nível era provavelmente o mais iniciante dali, junto com a minha irmã, eu mais iniciante ainda que ela, e eu também estava algum tempo sem surfar. E mesmo assim, mesmo sabendo que eu estava em níveis diferentes, eu vi que era um grupo que isso não seria um problema. Eu conseguia aproveitar a viagem da mesma forma,
e respeitar meus limites. E isso que eu falei de sem se comparar com o outro, é porque provavelmente se você tem ansiedade, você se cobra muito também. Muita gente que tem ansiedade tem uma tendência de se cobrar muito, tá? Pode não ser o seu caso, mas é o caso de muita gente. E isso de se cobrar muito também tem a ver com se comparar com o outro. E às vezes você vai para uma viagem e você começa a se comparar, isso não vai te ajudar. Você pode começar a se sentir mais fraca, pior, e não é nada disso. Você tá se desafiando. Se você tá ali numa situação que é difícil para você e você tá tentando vencer ela, mas ao mesmo tempo respeitando os seus limites, isso é força. Porque uma pessoa que não respeita os próprios limites é uma fraqueza também, no sentido de que você se deixa levar por coisas que talvez não sejam tão importantes quanto respeitar a si mesmo. E aí cabe a cada um encontrar o limite disso, porque é claro que respeitar seus limites, você também não pode colocar um limite que não te deixe viver. Então, se o seu limite é você não sair de casa, você tem que rever esse limite, porque cá entre nós, você precisa viver. Então, por exemplo, eu uma pessoa com síndrome de pânico, que tem pânico, que já ficou numa fase de não sair de casa, eu sei que eu tenho limites, mas o meu limite não era aquele. E com certeza o meu limite é muito avançado, porque eu consegui ir para uma viagem, surfar, uma viagem de surf, longe da minha casa, longe de muita gente, um lugar que não pega internet, né, e celular direito, e tudo bem, mas agora tinha uns mares mais fortes, mais turbulentos, que aí eu já não entrei, eu fiquei surfando na espuma. Então, é você encontrar um limite que faça sentido e se valorizar por ter esse limite e também não se cobrar muito se o seu limite ainda não avançou. Então, você pode ir se considerando forte e vendo que você está tentando cruzar o limite. É só você não ficar totalmente na zona de conforto e saber que você está se desafiando até certo ponto. Isso já é suficiente para você não se sentir ali fraca ou qualquer outra coisa. Entender, eu não sou fraca, eu só tenho mais dificuldade com isso que com outra coisa. Então, um exemplo, para surfar, para entrar no mar ali, tinham meninas que, poxa, né, elas iam muito mais tranquilas do que eu. Algumas iam tensas pra caramba, mas iam, ou mais corajosas que eu, ou com um limite maior que o meu. Mas pode ser que em outras ocasiões, em outras circunstâncias, eu também tenha mais força, mais coragem, mais facilidade que elas, né? A gente não pode se comparar com as pessoas numa situação isolada. Às vezes você tem mais coragem de falar em público ou de fazer alguma coisa que a outra pessoa que entra no mar mais fácil, faz outra coisa, não tem. A vida é um equilíbrio e também pode ser que essa pessoa esteja mais avançada em muitas coisas, mas assim, é tudo um equilíbrio e a gente não tem que se comparar. Você tem as suas vantagens e desvantagens, cada um é único, então não faz sentido essa comparação e foi muito legal pra mim aprender isso, porque eu aprendi isso justamente porque no início eu tava me comparando um pouco e eu tava me chateando comigo mesma, me frustrando, e depois eu percebi, não, peraí, é a minha história, né? É o que eu tô conquistando e é o que isso significa pra mim. E é muito diferente do que cada uma que tá aqui. E cada uma ali tava vivendo a sua batalha e todas com batalhas muito válidas e pessoas assim que eu admiro muito, criei muita admiração por todo mundo. E mesmo assim sem me comparar, isso foi um aprendizado muito importante. O segundo aprendizado que eu tirei, e esse não tem muito a ver com o surf em si, mas achei muito legal de colocar nesse vídeo, o dia a dia do trabalho estressa a gente muito mais do que a gente se dá conta. É muito louco isso, né? Estressa a gente demais. E eu percebi isso justamente por estar 5 dias afastada do trabalho, totalmente desconectada, sem nem olhar nenhuma mensagem do trabalho, e eu vi a minha ansiedade, no geral, diminuir. Então, assim, eu tive menos momentos de ansiedade, eu estava mais relaxada, tranquila, porque realmente o trabalho estressa. Então, lembrem-se disso, não tirem o peso disso. É claro que a gente não controla o trabalho que a gente tem muitas vezes, são poucas as pessoas que têm o privilégio de escolher fazer o que amam. Parabéns pra quem tem, que foda, mas mesmo se você faz o que ama, você ainda vai ter dias de estresse no trabalho, faz parte. Então, assim, lembra disso, se dá esse desconto quando você percebe que você está estressada e tenta se desconectar mais do trabalho e vê o quanto isso te ajuda a lidar com essa ansiedade. Tenta separar o máximo que você puder, você fora do trabalho, de você dentro do trabalho nesses momentos, porque isso realmente tem uma diferença, às vezes mais forte do que a gente se dá conta. Outra coisa também que é até mais forte do que a gente se dá conta é a ansiedade que o celular causa, né? E de novo, é uma coisa meio óbvia que a gente escuta por aí, então não tô falando nada de novo nesse vídeo, mas eu percebi nessa viagem
que não tinha internet direito, não pegava 3G, 4G direito, essas coisas, não tinha muito sinal em muitos lugares, que, cara, o celular causa um estresse. Muitas vezes que a gente está no celular, a gente podia não estar no celular, não se estressando, vendo coisas mais tranquilas, menos velozes. O celular, tudo é muito rápido, tudo é muito automático no celular, e às vezes isso causa um estresse, mesmo sem parecer. Então, realmente, menos tempo nas telas, menos celular, de fato faz bem para a saúde mental. Então, valoriza isso. Tenta deixar o celular mais longe de você em momentos que você puder, principalmente perto da hora de dormir. Isso faz uma diferença real que a gente tem que valorizar e não só escutar para lá e para cá e deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque eu sei que você já escutou isso antes e talvez não tenha dado bola, mas vale a pena dar bola, porque faz uma diferença. Talvez você não sinta no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia que você tira o celular na hora de dormir, mas às vezes um mês depois, fazendo isso todo dia, é uma diferença notável assim, no seu bem-estar. Desculpa, gente, olhando pra baixo, porque eu quero falar tudo que eu anotei pra vocês. Outra coisa que eu aprendi, foi que a gente tem muita força que a gente tem no surf, que a gente pode canalizar pra nossa vida, né? Então no surf a gente encara muitos desafios, a gente literalmente vai de frente contra a onda pra passar por cima. Às vezes quando a onda tá muito grande a gente dá um jeito de passar por baixo, mas a gente tá furando a onda, a gente ainda tá indo contra uma força que tá vindo lá, olha, meio poético agora, talvez filosofando, mas tem uma força vindo de muito longe, né? Os ventos trazendo, a maré carregando, a ondulação vindo, e essa força chegando contra o litoral e você furando essa força pra quê? Pra chegar no outside, pra depois pegar essa força de volta, pra te trazer de novo pra areia de uma forma divertida, né? Então, cara, que loucura, olha a força que a gente tem. A gente encara esse desafio, a gente vai contra as ondas, a gente fura elas, porque a gente sabe que depois vale a pena, porque a gente vai viver um momento feliz de diversão. E a vida é isso, entendeu? E é você conseguir aproveitar até esses momentos. Então, vão ter momentos difíceis na vida, mas você é forte, você consegue passar por eles, e mesmo nesses momentos difíceis vai ter beleza, vão ter coisas legais, tá? Nunca é só um ou outro, não tem aquela coisa, quem conhece o símbolo do Yin Yang, né? Toda tristeza, dificuldade tem um ponto de coisa boa, e toda coisa boa tem um ponto negativo de dificuldade, né? Tudo tem algum nível de equilíbrio, nada é só bom ou só ruim. E na vida é assim também. Eu tive um ano que representa muito isso, que foi um ano que profissionalmente, assim, na vida profissional eu vivi coisas incríveis. Eu conheci a Malala, né, que coisa louca. Conheci uma das pessoas, talvez a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel do mundo. Apresentei um projeto meu pra ela, coisa maravilhosa que eu nunca achei que eu poderia viver. Talvez seja o melhor dia da minha vida. Ao mesmo tempo, algumas semanas depois mesmo, eu perdi a irmã da minha mãe, minha tia, que era uma pessoa, assim, que eu era muito colada, e foi isso que desencadeou toda a minha síndrome do pânico e que fez eu começar a me tratar e tudo que eu passei. Então, é isso na vida, e a gente tem que usar essa força e lembrar que a gente tem essa força no mar quando a gente vai encarar as ondas e trazer isso pra nossa vida e saber que é isso, que quando tá vindo a gente tá furando a onda, tem coisas desagradáveis, é um pouco assustador, a onda é grande, você também tem coisas legais, você tá mergulhando na água, se você olhar pra cima você tá numa praia, num lugar bonito, então tudo tem um pouco disso, esse foi um aprendizado muito bom que eu tirei. Outra coisa, e também tem a ver com essa questão da força do mar e da natureza, é que no surf, você de certa forma, você tá depositando a sua confiança ali na natureza e no mar, né? Você tá aceitando uma ausência de controle. Você não controla o mar, mas você aprende a ler o mar e usar ele a seu favor. E mesmo você lendo o mar, usando ele a seu favor, tem imprevistos. Tem coisas que você não vai conseguir controlar, que vão acontecer e que vão mudar o rumo do seu dia ou do seu surf. E isso a gente leva pra vida também. A vida é que nem o mar. Você tem que aprender a ler o que está acontecendo. E se você aprende a ler, você vai navegar a vida melhor. Mas mesmo lendo e navegando, você vai ser surpreendido, você vai tomar caldos, né? E tudo bem. E mesmo você tomando caldos, você aprende a aceitar isso, porque você sabe que depois você também vai surfar. Você também vai ter os momentos bons. Ainda vão ter os momentos que valem a pena e que fazem todo aquele sofrimento se concluir num sorriso, né? E os sorrisos são transformadores e mexem com a gente, com o nosso corpo inteiro. E isso é muito especial, e você precisa lembrar disso nos momentos que estão difíceis. Lembrar que você está furando a onda, né? Lembrar que você está ali por algo maior que vai além daquele momento de dificuldade.
É, com tudo isso que eu falei, tem 2 aprendizados finais que eu quero deixar. Esses são mais focados na ansiedade. O primeiro é, fazendo uma viagem dessas, eu aprendi que eu sou mais forte do que eu penso. Porque eu morria de medo, né, às vezes, tipo, de ir pra academia e sentir o cansaço na academia e achar que eu tava me esforçando demais na academia. E eu passei 5 dias surfando de manhã e de tarde, fazendo trilha, descalça, cansando, furando mar turbulento, muito mais do que eu estava acostumada, né? Não almocei direito, então essa coisa que eu tenho às vezes também de alimentação, também vi, poxa, eu sobrevivo sem me alimentar perfeitamente, então você vê que você é muito mais forte do que você pensa. E passar por esses momentos mais de perrengue, mais de aventura, te mostra que você tem essa força em você e te ajuda no momento que você tá assustada ou nervosa sem necessidade a lembrar, eu sou mais forte que isso, eu já vivi tal coisa, eu sou mais forte, tá tranquilo. E claro que nem sempre vai funcionar, mas às vezes que funcionar, já vale a pena você programar e tentar usar esse pensamento. E se ele não funcionar, você tem outras técnicas, eu já mostrei várias técnicas no canal que podem funcionar também. E a última coisa que eu queria deixar aqui é o aprendizado a lidar com o cansaço, né? Então, surfando tantas vezes por dia, muita chuva, trilha, andar pra caramba, carregar a prancha, isso cansa. E eu tenho gatilhos ligados com o cansaço, muita gente tem, até porque o ataque de pânico, você sente coisas parecidas com o que o cansaço traz. O que a gente sente quando a gente está cansado? A gente sente o quê? A falta de ar, né, ofegante, a gente sente o coração acelerado. Não são coisas parecidas do cansaço, do que você sente durante um ataque de pânico? Lidar com o cansaço, para quem tem síndrome de pânico, é difícil, porque acaba te lembrando do momento do pânico e te deixa mais alerta, mais ansiosa, mais nervosa, com motivo, porque você tem experiências horríveis nos ataques de pânico. Mas é muito legal você viver esse cansaço, se desafiar e se colocar em situações de cansaço para cada vez mais ter menos medo das sensações do pânico. E aí, quando o pânico vier, você sabe, é que nem o cansaço. Eu vou esperar, ficar tranquila aqui, que vai passar. E é isso mesmo, o cansaço também não é perigoso, o pânico também não é perigoso. Nos dois, o que você faz? Quietinho, espera passar. No caso do pânico, você tem várias técnicas que você pode usar que com o cansaço nem vão funcionar. Então olha que legal, é até mais fácil sair dos sintomas do pânico do que dos sintomas do cansaço. Porque o do cansaço, sua única escolha é descansar, e do pânico você tem várias técnicas diferentes que você pode usar. É isso, espero que o vídeo de hoje tenha ensinado algo pra vocês também, como essa viagem ensinou muita coisa pra mim. Falei pra caramba, mas me conta aqui de tudo que eu falei, o que te marcou, se teve alguma coisa especial que você tá tirando desse vídeo, que nem eu tirei dessa viagem. E terminar agradecendo todo mundo que participou da viagem, minha irmã, todo mundo que eu conheci, as mulheres incríveis, os professores incríveis, porque todos esses aprendizados eu tive junto com vocês. Obrigada, gente, beijos e até o próximo vídeo.